A Euro 5, que entrou agora o mês passado, a norma já está em vigor na Europa, ela está também novamente mudando. Talvez a gente tenha nos próximos anos aí uma mudança de sensor de novo. E pode ser até que a gente venha a ter na nossa linha a wideband. A wideband mais comuns são 5 ou 6 fios. Wideband, ou banda larga, é um sensor normal, planar, que tem uma célula a mais. Essa célula a mais é uma bomba de oxigênio. Imaginem comigo, se eu consigo aquecer um sensor, passar oxigênio por esse sensor e ele me gerar milivolts, se eu fizer uma inversão, eu aquecer esse sensor, injetar milivolts, ele me gera oxigênio? Pense. Exatamente o que foi feito. A célula ou a bomba de oxigênio é praticamente um sensor de oxigênio com uma inversão, gerando oxigênio de referência interna. Então eu não preciso mais do ar da atmosfera como referência. Eu vou ter essa bomba gerando uma quantidade de oxigênio sempre igual. Esse elemento se tornou tão mais sensível e o valor também de estequiometria é tão mais sensível às suas medições que ele pode ser lido de duas maneiras. Você pode ler a voltagem que sai dele, mas a maioria dos montadores de veículos preferem ler a amperagem que sai dele, que ela tem um valor melhor de ser lido. Tá? O motivo de ter 5 ou 6 fios é por causa da adição dessa bomba de oxigênio. Esse sensor também você pode trabalhar com uma faixa estequiométrica diferente do que nós estamos acostumados. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tem um veículo, isso não temos veículos nacionais, mas existem alguns veículos já trabalhando assim, em que quando você para o veículo, está estacionado ou parado num semáforo, por exemplo, esse veículo está, teoricamente, trabalhando sem produzir uma energia, ele está produzindo uma energia que não está sendo utilizada. Então, alguns sistemas provocam o chamado lean burn, ou uma queima extremamente pobre. A partir de alguns microsegundos que o sistema percebe que o veículo está parado, ele vai empobrecendo, 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 empobrecendo a mistura até um limite mínimo aceitável para que o motor esteja vivo, ele esteja funcionando, mas não necessariamente com potência, já que está parado. Nesse momento, um sensor lambda comum geraria um código de falhas para o sistema ou geraria um valor dizendo que o lambda, que estava igual a 1, foi mudado. Se você usar um wideband, o sistema vai perceber essa mudança do valor lambda igual a 1 para um valor abaixo de 1 ou acima de 1 e não vai gerar código de falha. Ele vai trabalhar com valor estequiométrico autoadaptativo, de acordo com a necessidade momentânea. Então, esse sensor ele vem sendo utilizado em corrida, em competição, em que você tem, em algumas situações, misturas extremamente ricas, muito acima do lambda igual a 1, e ele consegue controlar também, lógico, através de programação, quanto abaixo do valor de lambda igual a 1. Mas, por enquanto, no Brasil, nós não temos as widebands instaladas em veículos nacionais. A recomendação também é, se você pegar um veículo que tem esse sensor, sempre faça a substituição por um exatamente igual. A quantidade de fios, a quantidade o tipo de aplicação que for necessário. Uma curiosidade, os veículos diesel também utilizam sensor lambda. Isso não para cá, mas para a Europa. O sensor lambda é colocado no tubo de escape. Até esses dias nós já temos alguns clientes nos pedindo esse tipo de sensor e perguntando se o sensor é diferente. Olha, a característica de funcionamento do sensor é exatamente igual. O que muda é a programação do módulo ou o conceito. No caso do sistema combustível, gasolina, você tem o conceito de se controlar a mistura. No caso do sistema diesel, você tem um conceito de se controlar o NOx, o óxido de nitrogênio. Tá? Então, o sensor lambda, nesse caso, no caso de diesel, ele é utilizado para se controlar esse óxido de nitrogênio. Uma novidade, nós lançamos recentemente, há cerca de alguns meses, né, Alfredo? O sensor lambda para moto.
Se você olhar aí na rua, você já tem motos de baixa cilindrada, 150 centímetros cúbicos, utilizando sensor. E nós já temos lançado esse sensor de um cabo, né, de um fio, que é um sensor menor, ele tem uma massa menor, não é planar, é um sensor convencional, mas que já pode ser encontrado aí para compra para quem estiver trabalhando aí com motocicleta. Estamos em vista de lançar um catálogo, né, senhor Alfredo? Bom, alô? Posso falar? Oi, pessoal, tudo bem? Sim, nós vamos estar lançando um catálogo aí novo de sensor lambda. Vai ter quase 1000 itens, né? E com 14.000 referências cruzadas para vocês encontrarem a peça certa. Então, questão lambda, complicadíssimo na questão aplicação. Então, depende de catálogo, depende de cartaz, folheto, que colocou lambda errado, ou planar convencional, banda larga, quer dizer, começar a misturar tudo, titânio. Então, gente, cuidado com a aplicação. Gerou uma garantia indevida, por problema de aplicação, não tem garantia, vocês sabem disso. Então, cuidado com a aplicação das lâminas, né? Eu tenho uma perguntinha aqui, só para aproveitar o gancho, já que vocês me chamaram, eu vou colocar uma pergunta, tá bom? A posição dos fios da sonda planar é padrão em outras marcas, como sextavada e medida da rosca do sensor? Nosso amigo lá do Carbo Prata, de Divinópolis, Minas Gerais, está perguntando. Então, geralmente, tudo isso que nós falamos para identificar uma planar de uma convencional não é 100%. A maioria das lâmbidas dos fabricantes, tanto MT e outros fabricantes, utilizam realmente os fios brancos paralelos, né, para identificar quando é planar. Mas isso também não é regra 100%, então toma cuidado. A maioria usa exatamente isso, o fio branco do lado do outro planar, tá bom? Então não é 100% a decisão. Por isso que nós colocamos várias situações para vocês definirem o código. Falando de outras marcas, o código também ajuda. Se você pegar o código, por exemplo, 006 dentro do mesmo número, esse 6 a tendência é ser planar. Se você pegar outro fabricante, 659, essa é outra tendência também de ser planar. Então, isso está no folheto. Se vocês pegarem o folheto aí no ponto, ou peça para nós, a gente manda por e-mail essas codificações que vão ajudar vocês, tá bom? Então tá respondido aí a pergunta do Carbo Prata sobre a posição dos fios. Bom. Rogério, aqui tem uma para você. Para mim? Que bom. Lá da Shop Diesel, Campo Grande. Os carros GNV, o fio da sonda é ligado ao emulador. Isso altera o sinal ou não? Carro GNV, meu Deus do céu. Rogério, é contigo. O que acontece? Quando você tem um emulador, o emulador ele é um simulador. Tá? Ele, na verdade, ele pega o sinal do sensor lambda e transforma aquele sinal naquilo que o computador deveria receber. Na verdade, ele não está recebendo o sinal do sensor lambda correto. Ele está sendo transformado por um sinal para que o sistema fique o mais estável possível. Uma coisa que tem que ser dito, e não sei se isso felizmente ou infelizmente, nos sistemas a gás, se tem muito problema com controle, sim, principalmente porque eles não são dedicados. Existem sistemas a gás fora do país que são dedicados, ou seja, você tem o sensor lambda é o mesmo, mas a programação do módulo trabalha fielmente acreditando no valor do sensor lambda e controlando a mistura. A maioria dos sistemas, eles têm esse simulador de sensor lambda para não gerar código de falha e para manter a mistura um pouco mais rica do que deveria, já que o gás ele tem molecularmente uma quantidade pequena de moléculas de carbono. A molécula de carbono é que é responsável pela potência no sistema, pela força no sistema. Como ele trabalha com poucas moléculas, normalmente os sistemas a gás acabam trabalhando com mistura rica para que se tenha um pouco melhor o desempenho. Mas já lá fora existe já sistemas trabalhando com gás multipoint, com sensor lambda, controlando fielmente o que está acontecendo no sistema. Espero ter respondido a tua pergunta aí.